Boa tarde, bem-vindos ao nosso Ver Mais essa segunda-feira. E hoje vamos falar sobre a prática de atividades físicas correta para o emagrecimento saudável e duradouro. E no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, vamos falar sobre intercorrências gestacionais e todos os trimestres e o que fazer para evitar. Também vamos conferir dicas para manter a qualidade de vida nos pets, os cuidados com os pets idosos e também alguns cuidados com os pets para o inverno. Então fique comigo, nosso Ver Mais está no ar. E a nossa mensagem para esta segunda-feira nos diz o seguinte: você deve aprender a se colocar em primeiro lugar e não pense que está sendo egoísta por isso. Você apenas está valorizando um grande bem precioso, a sua vida. Cuide sempre de ti. Então, pense nisso. Você de casa, já ouviu alguém que disse assim: eu treino, faço atividade física e não emagreço? Gente, esse será o nosso assunto com o educador físico, Delson Blochiato. Confira aí. E o assunto dessa tarde vai ser com o educador físico Delson, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre aquela questão, você treina e não emagrece, não vê resultado, por que isso acontece? Que é uma queixa de muitas pessoas, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Tudo bem? Tudo bem também. Então eu quero que você fale pra gente por que muitas pessoas treinam, faz aquele treino e não emagrece. Por que isso acontece? No o treinamento a gente tem que analisar duas formas. Existe um gasto calórico, existe uma intensidade, Nós chamamos de volume e intensidade também. Se eu treinar muito, numa intensidade mais alta, eu faço com que a minha célula contraia tão rápido que ele utiliza glicose em vez de gordura. Então, nem sempre eu treinando muito em quantidade e também em volume, em intensidade, eu vou conseguir emagrecer. Ao emagrecimento, nós temos um controle de frequência cardíaca, através dos batimentos cardíacos, que é um treino de leve a moderado. Então, existe uma faixa de batimentos para mim utilizar a gordura como fonte de energia. Quando eu ultrapasso esse limite em intensidade, o meu músculo contrai muito rápido, daí sim ele não utiliza gordura e sim glicose. Para melhorar a performance, para melhorar o condicionamento físico, fantástico. Para emagrecimento, não. Então, por isso que muitas pessoas treinam muito e não conseguem resultado, porque treinam em outra via metabólica, a via de glicose e não de gordura. Eu quero que você fale para a gente sobre o treino em jejum. Isso pode ser prejudicial também para quem busca emagrecimento ou não? Pode. O treino em jejum, nós começamos uma atividade sem combustível. O nosso corpo é uma máquina e ele precisa de combustível. Quando eu não coloco combustível suficiente, o que ele vai fazer? Nós vamos pagar um juro por isso. Qual é esse juro? Perca de tecido muscular. Então, se eu ficar em jejum prolongado ou treinar em jejum, não precisa estar treinando, só ficar em jejum prolongado, eu vou perder massa magra. Então, nós temos uma célula muscular que ela está grande e eu vou diminuir o tamanho dela. E essa célula muscular, esses tecidos que armazenam energia através do alimento. Então, se eu deixar o tecido menor, vai sobrar energia com mais facilidade e armazena a gordura com mais facilidade ainda. Então, treinar em jejum deixa lento o metabolismo porque perdemos massa magra. Automaticamente, quando perdemos massa magra, eu fico com um reservatório menor. Toda vez que sobra energia, vem mensagem para o nosso cérebro, ele manda armazenar em forma de gordura. Então, a tendência é quem treina em jejum, além de travar em algum momento, porque o cérebro entende que está faltando energia e você está utilizando gordura e não está entrando alimento, ele manda parar de queimar a gordura, mas também ele armazena com mais facilidade. Daí, lógico, o jejum prolongado, ou mesmo treinar em jejum, envelhecimento precoce, aumento de flacidez, aumento de radicais livres, então não é nada saudável. E até porque a gente pode falar assim, por exemplo, assim, as pessoas vão treinar em jejum, aí depois do treino vai dar mais fome ainda, pode ser que daí sim vai compensar mais ainda na comida também, Tem essa outra questão. Normalmente as pessoas que têm compulsão alimentar é porque ficam muito tempo sem comer, Seja treinar em jejum ou muito tempo sem comer. O nosso cérebro ele trabalha com glicose como fonte de energia. Então, se eu ficar muito tempo sem me alimentar, eu não fizer uma alimentação fracionada, sim, eu vou ter uma compulsão alimentar e eu vou sabotar no doce, na massa, eu vou abusar um pouquinho nesses alimentos que viram glicose mais rápido, porque a vontade do nosso cérebro é que sacie muito rápido isso aí, porque ele ficou muito tempo pagando um juro, Ele ficou muito tempo sem essa energia à base de glicose. Daí sim nós vamos repor com mais facilidade isso. Eu quero que você fale pra gente quais são os demais erros que as pessoas cometem na questão treino pesado e o emagrecimento também.
Falando em emagrecimento, existe a intensidade, né? De leve a moderado. Então, o treino pesado é o treino exaustivo, o treino que você utiliza a glicose como fonte de energia. Então, quando eu quero emagrecer, Núbia, um dos erros maiores das pessoas é o volume. Então, se eu ficar 1 hora na academia, eu vou emagrecer X. Se eu ficar 2 horas, eu vou emagrecer o dobro. E não é assim. Nós temos uma via metabólica, nós modulamos o treinamento, que condicionamos a célula assim a usar a gordura como fonte de energia. Seja 30, 40 minutos, conforme a prescrição do treinamento aeróbio, nós vamos continuar queimando gordura se nós colocarmos um alimento de baixo índice glicêmico, ou seja, carbo simples, alimentos à base naturais, né? Legumes, verduras, proteínas boas. Eu não vou ter pico de glicemia. Então, se eu condicionei a minha célula a utilizar a gordura durante 30, 40 minutos e eu não colocar alimentos ricos em glicose, automaticamente eu vou continuar emagrecendo. E as pessoas pecam pelo excesso porque elas acham que treinar 1, 2, 3 horas é aquele gasto calórico, aquele volume de treino que vai utilizar a gordura como fonte de energia. Existe um gasto calórico elevado, sim, mas não é esse valor calórico que vai definir se você está utilizando gordura ou está vindo da glicose. E normalmente, quando é exaustivo, você usa glicose e não gordura como fonte de energia. E a gente pode falar também, Delcio, no caso, por exemplo, assim, as pessoas só treinam aeróbico. Também é outro erro que elas cometem, porque acham que só o aeróbico vai trazer esse resultado do emagrecimento, que não é bem assim também, né? O treinamento aeróbico é o que mais vai fazer a pessoa emagrecer, sim, mas desde que esteja naquela via metabólica correta de queima de gordura. Agora, o que vai fazer a manutenção? Vamos pensar, uma pessoa emagreceu 10, 15 quilos em 45 dias com treinamento aeróbico, alimentação fracionada, né? Que hoje a gente faz muito com a reprogramação metabólica. Mas e depois, o que vai manter esse resultado? Aí entra o treinamento muscular. O treinamento com peso, a musculação. Então, quando você melhora o tamanho dessa fibra muscular, nós temos que lembrar que essa fibra muscular é o nosso reservatório. Ele que vai armazenar energia. Então, se eu tenho um volume muscular maior, automaticamente eu fico com o metabolismo mais acelerado. E a gente tem algumas atividades físicas assim que são essenciais ou as mais indicadas para quem busca o emagrecimento, que você mais indica para os seus pacientes também? Pensando em tratamento, case de sucesso, pessoas que emagrecem 10, 15 quilos em 45 dias, só treinamento aeróbio. Após ela chegar na meta, daí sim nós liberamos a musculação. Porque o processo de emagrecimento, Núbia, quando eu quero acelerar a queima de gordura, eu não posso aumentar o cortisol. Eu tenho que equilibrar o nível de cortisol e tenho que melhorar a absorção do intestino. Então, isso que nós fizemos na reprogramação. Agora, se eu colocar o treinamento de musculação durante o processo de emagrecimento, né, paralelo, eu vou aumentar a taxa de cortisol para ter construção muscular. Daí eu desacelero o processo de emagrecimento. Então, sim, para quem quer emagrecer, o foco é emagrecimento e treinamento aeróbio na via correta, que é a via lipolítica. Para a manutenção, daí após, sim, a musculação vai ser uma grande aliada, ou exercício com peso, treinamento funcional. Aí sim, esses exercícios eles vão ser mais auxiliar no sentido de manutenção e não no processo de emagrecimento. E a gente pode falar também que a retenção de líquido é uma grande prejudicial para quem busca o emagrecimento também. Porque às vezes as pessoas vão para a questão do emagrecimento, enfim, mas tem essa retenção de líquido. Como que funciona esse trabalho da reprogramação também, das atividades físicas, para quem sofre com isso? Na reprogramação, além de nós quantificarmos a gramagem de proteínas, carboidrato e gordura saudável, nós vamos passar qual que é em ml, quanto de água que a pessoa vai tomar. Então, boa parte das pessoas que têm retenção de líquido pode ser sim pelo excesso de sal, pode ser sim por alimentos com bastante conservante, daí vai reter mais líquido. Mas a tendência é, Núbia, as pessoas que tomam pouca água, o nosso corpo, a base dele é água, né? 70%, 75% em média uma pessoa adulta. Então, se eu não tomar água, o corpo vai fazer o que? Vai segurar, vai reter esse líquido. E quando nós prescrevemos 35 ml por peso de corporal, né, para cada quilo, 35 ml de água, normalmente você já não tem retenção de líquido. Mas sim, se você tiver retenção, atrapalha um pouquinho no processo de emagrecimento, até porque desmotiva a pessoa. Ela está baixando o peso, de repente ela estaciona ou às vezes até sobe um pouquinho o peso. Né? Lógico, quando são mulheres, tem ciclo menstrual, incha um pouquinho, retém mais líquido, mas isso vai embora, questão de poucos dias, né? Mas atrapalha sim no processo de emagrecimento um pouco. Deus, a gente pode falar que exagerar no sal e no carboidrato também pode ser prejudicial nesse processo de emagrecimento e também no rendimento da atividade física? Pode, Núbia. O excesso de sal, de alimentos com conservante, vai reter mais líquido e vai prejudicar principalmente no aumento de pressão arterial,
indisposição, às vezes qualidade do sono, né? Então atrapalha assim. Pensando em processo de emagrecimento, se nós melhorarmos a nossa qualidade de sono, ele já vai emagrecer com facilidade. Então todos os alimentos que atrapalham essa qualidade do sono, eles são prejudiciais sim, e eles não vão auxiliar de uma velocidade muito rápida no processo de emagrecimento. Mas um dos fatores principais no processo de emagrecimento é o sono. A gente costuma falar que a pessoa que dorme bem, ela emagrece. A pessoa que dorme bem, ela rejuvenesce. A pessoa que dorme bem, ela não engorda com facilidade. Então, se o sono da pessoa não estiver regulado, ela não vai conseguir emagrecer ou ela vai ter uma dificuldade muito grande de manter esse resultado. Então, o primeiro item no processo de emagrecimento, na reprogramação, é corrigir o sono. A partir daí, as outras coisas vão sendo uma consequência. Justamente isso que eu ia te perguntar sobre o sono, porque ele é um pilar muito importante, né? Às vezes as pessoas só pensam na atividade física, no cuidado com a alimentação, mas o sono faz uma grande diferença também nesse processo como um todo, né? Núbia, o sono, para a gente dormir com qualidade, nós temos aumento da produção de GH, que é o hormônio do sono. Qual que é a função desse GH? É ir lá no tecido muscular e restaurar ele. Ou seja, restaurar todos os danos que nós tivemos durante o dia. Todas as atividades que nós tivemos hoje durante o dia, ele vai restaurar esse tecido. Então, é um processo de rejuvenescimento também. Só que para ele restaurar essa célula muscular, os tecidos, ele precisa de energia. E a energia que ele utiliza é gordura. Então, o sono, sim, é emagrecedor. O GH, sim, é emagrecedor. E quando nós estamos em alerta, com nível de cortisol muito alto, a gente não dorme, não repousa. Então, se eu tiver com nível de ansiedade, com nível de cortisol alto, eu não consigo repousar. Então, nós temos que equilibrar o nível de cortisol, fazer a pessoa dormir melhor. Automaticamente, a gente costuma falar que o emagrecimento acaba vindo de bônus. Então, acaba sendo uma consequência no processo. E a gente pode falar também com relação, que você tocou no assunto sobre o estresse e também a ansiedade. Isso também pode prejudicar nessa busca que a pessoa às vezes treina, não vê esse emagrecimento, não vê esse resultado por conta disso também, né? Do estresse, da ansiedade, às vezes não está fazendo a atividade corretamente também. Isso, o nível de cortisol muito alto, o estresse muito alto, já é um processo inflamatório no nosso sistema. Se ele está inflamado, ele irrita o intestino. Se ele irrita o intestino, já não tem absorção de nutrientes. 90% da absorção de nutrientes é no intestino. Então, muitas vezes a pessoa come de forma saudável, faz uma suplementação, né, investe bastante em suplementos e não tem resultado, porque ela tem que equilibrar o nível de cortisol. Nós costumamos falar no processo de reprogramação, nós temos que equilibrar o nível de cortisol e fazer o intestino funcionar bem. Dormiu bem, daí emagrece. Aí no pessoal as pessoas que querem hipertrofia, vamos pensar num treinamento de força, definição, também ela precisa dormir, também precisa fracionar a alimentação, também precisa equilibrar o nível de cortisol. Que o nível de cortisol alto, que é o hormônio do estresse, ele faz um processo inflamatório, ele irrita todo o sistema. Então, ele precisa estar, sim, no equilíbrio no organismo, nem mais e nem menos. Se estiver abaixo, a pessoa não tem defesa. Se estiver acima, ela acaba desequilibrando um pouquinho. E, Deus, para a gente finalizar, que dicas gerais você pode deixar, então, para quem quer buscar um emagrecimento saudável e duradouro também? Núbia, a base é alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, proteínas boas, gorduras boas, né? E fracionar essa alimentação. Então, hoje nós temos uma equipe de nutricionistas, nós temos vários profissionais muito bons da nutrição, que eles preconizam sempre o fracionar a alimentação. Por que fracionar a alimentação? Porque o nosso cérebro entende que está entrando alimento o tempo todo. E quando eu pego o exercício de leve a moderado, eu condiciono a minha célula muscular a utilizar gordura. O nosso corpo imagina assim, e o cérebro faz dessa forma. Se não está faltando alimento, está entrando alimento de forma gradativa, não falta, ele deixa queimar o que está no reservatório de gordura. A partir do momento que ele está queimando muita gordura e eu pulo uma refeição, eu não coloco alimento suficiente, o nosso cérebro, como sistema de defesa, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, ó, não tire todo o depósito, não tire toda aquela gordura, porque pode faltar. A gordura é armazenada como sistema de defesa. Toda vez que sobra energia, ele transforma em gordura e manda para o depósito, porque ele pode precisar em algum momento. Então, a dica é fracionar a alimentação e fazer exercícios regulares, de preferência exercícios aeróbicos, se pensar no emagrecimento, mas de leve a moderado, nada exaustivo. Até para evitar problemas maiores, né? Então, Décio, eu quero te agradecer por essas dicas. Quero que você faça o convite para as pessoas te acompanhar no Instagram. Às vezes ficou com um pouquinho de dúvida também, faça o convite. Eu que agradeço o convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês. E na rede social, o Instagram é Delson_Brogliato, ou se colocar emagrecer Toledo Cascavel, automaticamente já vai puxar o Instagram
E tem bastante conteúdo, bastante informação que possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Delcio, obrigada novamente por essas dicas. E eu também quero agradecer a loja Isafashion pelo look da entrevista de hoje. Toda essa combinação que a gente fez aqui no preto e colocamos um casaco um pouquinho mais de cor aqui para quebrar também, inspirar vocês aí de casa também. Lembrando que a Isafashion fica na rua Barão do Rio Branco 1145, tem também em Assis Chateaubriand, o Instagram, @loja Isafashion, horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e também todos os sábados, das 9 às 17 horas. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Valeu, Delcio. Muito obrigada por passar essas dicas para a gente, né? Que com certeza aí esclareceu a dúvida de muitas pessoas que estão nessa busca aí, né? Do emagrecimento saudável. E como você viu aí, né? Ficar falando, eu vou na academia e não emagreço e tal. Mas tem que ter todo um cuidado especial também, né? Bom, agora eu tenho um recadinho para você. Já imaginou um lugar que você pode ter um mundo de aventuras e ao mesmo tempo um oásis de tranquilidade e ainda por cima totalmente sofisticado, mas com acolhimento caloroso? Esse lugar é o Resort Jurema Águas Quentes, o maior complexo de águas termais do sul do Brasil. São mais de 17 piscinas em meio a uma natureza exuberante. Confira aí. Um lugar só se torna um destino quando te encanta, quando arrepia, quando deixa de ser um desejo para se tornar um sonho. E um sonho pode ser do jeito que você quiser. Pode ser um mundo de aventura em meio ao oásis de tranquilidade. Pode ter memórias marcantes, rodeado por uma natureza intocada. Ser pura sofisticação, com um acolhimento caloroso. Ter os sabores de uma gastronomia refinada, sem perder o aroma de uma boa comida caseira. Ser totalmente terra, sem ao menos tocar os pés no chão. Pode ser fogo, ao mesmo tempo que é água. Jurema Águas Quentes. 2 mundos em um único destino. É isso aí, né? Que maravilha, né? Então faça sua reserva agora mesmo pelo site juremaaguasquentes.com.br ou através, né, do 0800 44 3131. Jurema Águas Quentes, 2 mundos em um único destino. Tem um QR Code aqui do lado também que você pode acessar e conhecer mais sobre essa maravilha que é o Jurema Águas Quentes. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre as intercorrências gestacionais. O intervalo é rapidinho, eu já volto.
agora eu vou deixar você com água na boca sobre as delícias que você pode encontrar no Parque Foz Steakhouse e no Black Bill Smokehouse, diretamente de Foz do Iguaçu. Confira aí. É isso aí, então eu reforço o convite para você fazer uma visita e se surpreender com o verdadeiro sabor do churrasco, né? O Black Bill Smokehouse fica na Rua Bento Munhoz da Rocha, 373, na Vila Yolanda. E o Parque Foz Steakhouse fica na Rua Almirante Barroso, 1009, bem ali no centro de Foz do Iguaçu. Mas é só você acessar as redes sociais, né? Para ficar por dentro aí de horário, atendimento e ir lá provar essas delícias também. E hoje, no nosso quadro da Unimed Costa Oeste dessa semana, vamos falar sobre as intercorrências gestacionais em cada trimestre. E o nosso convidado é o obstetra, né, cooperado da Unimed Costa Oeste, o Dr. Ramon Ribeiro de Jesus. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde, Ramon. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Ver Mais, porque a gente estava com saudade já para tirar nossas dúvidas. É um prazer estar aqui. E para falar de um assunto aí que é importante também as mãezinhas aí saber, né? Queria que você começasse explicando para a gente, Ramon, quais que são as principais intercorrências, né, que a mulher pode ter aí nas primeiras semanas de gestação, no primeiro trimestre também, até para elas entenderem um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Sim. Bom, então, só para explicar o que é intercorrência, né? Intercorrência é aquela situação que a gente não espera, ou que, caso a gente espere, não esteja dentro do normal, né? Do que a gente espera na evolução de uma gestação. A gente divide em trimestre, ou seja, os 3 primeiros meses, a segunda fase, que são dos 3 aos 6 e dos 6 aos 9, porque, de acordo com a fase, existem intercorrências diferentes. Nas primeiras, que é a fase onde o bebê ainda é um bolo de célula, ainda está se desenvolvendo, as principais intercorrências são relacionadas à perda gestacional, ou seja, sangramento, ameaça de aborto, além das intercorrências devido à placenta ainda não estar pronta, que a placenta produz alguns hormônios e antes dela estar pronta, esses hormônios ficam sistêmicos, ou seja, dá aquele famoso enjoo, aquele mal-estar, a mama dói. Então, as principais intercorrências podem ser leves, como enjoo, às vezes até mais grave, enjoos que levam à desidratação, à dificuldade mesmo de comer. E aquelas intercorrências mais perigosas, que podem levar até a perda gestacional. Doutor, e assim, quais que são os sinais que as mulheres devem ficar atentas que pode estar ocorrendo alguma coisa anormal ali? Porque a gente já sabe que a primeira gravidez é até mais difícil, porque é onde tudo é novidade também para as mamães aí, né? A segunda já é mais tranquila, a terceira então já vai. Mas qual que elas têm que ficar atenta ali? Como é a fase mais comum de perda gestacional, o que tem que ficar atento, principalmente? Em sinais de perda, que basicamente é sangramento. Então, pacientes que têm sangramentos no primeiro trimestre precisam de uma avaliação. Não é normal, nunca é normal sangrar na gestação, especialmente nesse primeiro trimestre. Então, caso tenha sangramento, precisa dessa consulta médica. Outras situações que precisam ficar atento. Dor muito intensa, não é normal. Um pouco de cólica é normal. Agora, dores muito intensas não pode ser normal e precisa ser avaliado. Desidratação, aquela paciente que não consegue se alimentar porque está tendo muito enjoo, muito vômito, né? Esses são sinais que elas precisam procurar atendimento médico.
Então, a gente não é normal ter sangramento, dores, muito vômito. Alguns, se sabe que tem enjoo, tem as vontades lá também, mas passou disso, o importante é você procurar acompanhamento. Quer dizer, você já está fazendo acompanhamento, mas avisar o médico ou procurar o médico, ó, tá alguma coisa errada. Doutor, mas o que é normal, então, durante essas primeiras semanas de gestação? É isso. Então, assim, o que acontece quando a paciente está grávida? Geralmente, o primeiro sintoma que ela sente é uma cólica. Parece que ela vai menstruar. O que acontece é que ela não sangra. Aí a paciente que está tentando engravidar começa a pensar que ela pode estar grávida, né? E aqui não estava tentando e acabou engravidando sem querer, ela vai perceber que não vai menstruar. Então começa a ter uma cólica. Depois da cólica que as mamas começam a doer, e aí dá enjoo. E esses são os principais sintomas, tá? Que são os normais, né? Então, uma cólica leve, um pouquinho de enjoo e dor nas mamas. Doutor, e o que a mulher deve fazer para tentar evitar essas intercorrências aí nas primeiras semanas? Tem algumas coisas que ela pode fazer, alguns cuidados especiais? Bom, primeira coisa, descobriu que está grávida, marcar logo a consulta de pré-natal. Então, a primeira consulta de pré-natal é muito importante, tanto para identificar as doenças, os problemas que ela pode ter durante a gestação, a gente identifica quais são os fatores de risco dessa paciente, mas também cuidar da saúde, né? A alimentação impacta nesses sintomas, atividade física, caso o seu médico te libere. E, é claro, essa avaliação do bebê, o ultrassom é muito importante, principalmente para questões de perda gestacional e avaliar se a gestação está evoluindo conforme esperado. Doutor, por que as primeiras semanas ali elas são essenciais até para garantir, né, a gravidez e assim não corra a perca desse bebê? Por que é tão importante esses primeiros cuidados aí? O bebê ele começa com poucas células, né? O bebê ele desenvolve. E esse primeiro trimestre é muito importante porque ainda não tem nada desenvolvido. Então, qualquer alteração, qualquer coisa que impacte nessa multiplicação de célula, impacta no crescimento, no desenvolvimento e na formação desse bebê. Por isso é tão importante o início da gestação, né? Então, tem que evitar medicações sem falar com o médico, algumas atividades físicas, alguns alimentos. Então, o cuidado nesse início é muito importante para que esse bebê se desenvolva da forma correta. Então, basicamente é porque ele ainda é muito pequeno e se qualquer coisa pode mudar o curso desse desenvolvimento do bebê. Doutor, já no segundo trimestre ali, né, que intercorrências gestacionais elas podem ocorrer, já que já é no 6º mês já, né? Isso, do 4º ao 6º, 7º mês. Essa é a fase que a gente brinca que é a mais tranquila, que dá menos intervenção, tem menos problemas, né? Aquela fase que a gente brinca que a paciente tem um pouco de paz. Tranquilidade. Não tem o mal-estar e aquele medo de perder do início e nem tem o cansaço, as cólicas, daquele barrigão do fim da gestação. Então essa é aquela fase que ela consegue comer melhor, que ela já sente o bebê mexer, que ela consegue fazer uma atividade física sem ter tanto problema. Então essa fase tem poucas intercorrências, mas podem acontecer. Por exemplo, desenvolver diabetes, pressão alta. Pode acontecer de ter um trabalho de parto prematuro, que é muito grave nessa fase, pode romper a bolsa. Então, tem algumas intercorrências, mas elas são bem mais raras. E a gestante pode fazer alguma coisa para evitar as intercorrências nesse segundo trimestre, doutor? Olha, basicamente é cuidar da saúde, né? A gente tem que lembrar que algumas doenças dependem muito dos hábitos da paciente. Então, se ela estiver cuidando bem da saúde, se ela estiver praticando atividade física, se ela estiver fazendo o pré-natal correto, com os exames em dia para que a gente detecte caso apareça algum problema, ela tem uma chance menor de ter problemas. Mas é óbvio que tem coisa que não é culpa da paciente, tem coisa que acontece. Por isso é importante acompanhar. E já no terceiro trimestre ali, doutor, o que pode acontecer? Quanto mais chega no fim da gestação, mais chances podem acontecer de ter problemas relacionados com o nascimento, né? A placenta pode começar a falhar, a paciente pode desenvolver, aumenta o risco da pressão subir, aumenta o risco de algumas doenças descontrolarem. Por quê? Porque o bebê está muito grande, ele exige muito da mãe, tanto da parte cardíaca quanto dos nutrientes e vitaminas. Então, quanto mais passa a gestação, mais tem relação com intercorrências de nascimento. Então, pode haver
descolamento de placenta, pode romper a bolsa, a barriga está muito grande, tem mais chance dela ter acidente, escorregar, cair e ter algum impacto nesse bebê. Então, as intercorrências do fim da gestação são doenças sistêmicas da mãe, como hipertensão diabética, e situações relacionadas ao bebê, trabalho de parto prematuro e situações específicas do parto. Então, assim, doutora, é mais perto do nascimento, então, né? Isso também pode contribuir para, de repente, acontecer um parto prematuro? Pode. A gente tem que lembrar que quanto mais perto da data provável de parto, mais chance tem do bebê nascer e menos chance dele ter intercorrência. Então, um bebê que nasce de 6 meses é muito mais grave do que o que nasce com 7, o que nasce com 8, etc. Então, vai chegando mais próximo, tem mais chance de ter um trabalho de parto prematuro. Mas a gente vai ficando mais tranquilo com o passar da gestação. Então, aumenta esse risco, mas em compensação, se ela estiver bem monitorada, também diminui o risco desse bebê ter algum problema. Doutor, é sobre a síndrome hipertensiva. O que pode ocorrer na gestação? Porque isso às vezes acontece também, né? A hipertensão na gestação, ela tem algumas classificações que daria umas 2 entrevistas aqui para a gente explicar, mas basicamente é uma situação que a pressão da gestante sobe, e isso é muito grave porque a gestação ela atrapalha a função cardíaca da mãe. Então isso pode levar a alguns problemas. Isso pode levar a mãe a um AVC, pode levar a mãe a uma convulsão, pode descolar essa placenta, levando a situações gravíssimas para esse bebê. Então, além de ser uma doença muito prevalente, uma das mais comuns, uma das que mais matam bebê e mãe na gestação, elas interferem diretamente nesse curso da doença. Então, é uma situação que requer muita atenção. A gente tenta, durante o pré-natal, identificar as pacientes que têm mais risco de desenvolver a pressão alta. E, de novo, quanto mais a gestação vai chegando ao fim, mais tem chance disso acontecer, pelo menos com menos chance de problema, né? Isso aí, doutor, tem como evitar também, ter alguns cuidados especiais para não ter essa síndrome hipertensiva? Tem, né? Claro que tem algumas situações da hipertensão na gestação que são relacionadas com a placenta, é a falha da placenta em grudar no útero. Isso leva a uma hipertensão grave, que é a pré-eclâmpsia. Agora, tem algumas situações que são dependentes da mãe. Por exemplo, a paciente ganha muito peso na gestação, isso aumenta o risco da pressão subir. Paciente que não faz atividade física, aumenta esse risco. Essas situações podem ser evitadas pela mãe e a gente estimula, caso ela possa, né? A gente tem que avaliar a situação de cada mulher, mas ela cuidando dessa parte física e alimentar impacta positivamente para evitar até a pressão alta da gestação. Doutor, no começo da matéria ali, o senhor até comentou um pouquinho sobre a diabetes nas mães, né? A diabetes gestacional, ela pode ocorrer desde o início da gestação, no meio? Como que ocorre ali, doutor? Pode sim. O que a gente tem que lembrar é que geralmente são mulheres jovens que ficam grávidas. E geralmente quando você tem 20, 30, você não faz muito exame de sangue. Então o que acontece muitas vezes, que quando começa o pré-natal, às vezes tem anos que a mulher não faz exame. E aí a gente detecta uma glicemia alterada e descobre, às vezes a paciente já tinha diabetes e não sabia, né? É uma doença insidiosa, que demora muito para dar sintoma em alguns casos. Mas sim, pode ocorrer diabetes em qualquer fase da gestação. Lembrando que é mais comum no segundo trimestre, depois das 24 semanas, no 6º mês mais ou menos, aumenta muito essa chance, né? Então, pode ocorrer em todos os trimestres, mas principalmente ela se manifesta mais no segundo trimestre. Doutor, sobre as alterações do líquido amniótico, o que é isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, porque isso acontece também ali durante a gestação. Pode acontecer. Né? O líquido amniótico é aquele líquido que envolve a bolsa, que envolve o bebê, né? Lembra que a bolsa, onde fica o bebê, é igual um balão, igual uma bexiga. E o líquido, ele cria esse espaço, porque o útero é um músculo, né? E se não tiver o líquido, ele amassa o bebê, literalmente. Então, o líquido, ele serve para expandir o útero e dar condição que o bebê cresça, os ossos, o corpinho, e ele tenha condições de ter um crescimento adequado. Algumas situações podem fazer com que esse líquido suma ou diminua muito, né? Por exemplo, alterações renais do bebê, doenças que fazem a placenta diminuir a sua função, e em situações como, por exemplo, a ruptura da bolsa.
igual eu disse, a bolsa é igual uma bexiga e ela pode estourar também. E quando ela estoura, esse líquido sai. Apesar do líquido ser produzido pelo xixi do bebê, não consegue criar o líquido ali, ele fica parado, porque ele vai escorrendo pela mulher. Então, acaba que isso pode impactar sim na gestação, além do risco de infecção. Então, tem várias coisas que podem alterar o líquido do bebê e é óbvio, pré-natal de qualidade, obstetra que acompanha, é que vai saber identificar e explicar, caso aconteça isso com a gestante, as principais causas de cada caso em específico. Né? Doutor, já as restrições do crescimento fetal, por que pode ocorrer isso e tem como evitar também? Bom, então assim, o que é a restrição do crescimento? Palavra difícil, né? Basicamente, o bebê não cresce o que ele tem que esperar. O que a gente espera que ele cresça. Então, o bebê que era para ter, sei lá, 3,5 kg, ele está com 2,4 kg, 2,3 kg. Por quê? A placenta é um órgão que nutre o bebê, tanto com oxigênio quanto com alimento. As situações que fazem essa placenta diminuir essa nutrição e esse oxigênio para esse bebê, faz com que o bebê não cresça o esperado. Então, qualquer doença que impacte na função da placenta pode fazer esse bebê crescer pouco. Por exemplo, a pressão alta. A pressão alta, ela é como se a gente pegasse uma mangueira e apertasse a ponta. O sangue, o líquido, o sangue, né, no caso, ele vai em menor quantidade, ele chega mais devagar. E isso faz com que o bebê sofra, né, não tenha o aporte necessário. Então, quando a hipertensão acontece, chega menos sangue, o bebê cresce menos. A diabetes é a glicose em excesso liberada no organismo. Glicemias muito altas, a glicemia é uma molécula muito grande e ela pode entupir a placenta, que também pode levar a uma restrição. As pessoas acham que diabetes gestacional só leva o bebê a ter um tamanho enorme, 4 quilos, 5 quilos. Não é isso. A diabetes crônica pode sim deixar esse bebê pequeno. Então, qualquer doença que impacte na placenta pode sim atrapalhar o crescimento do bebê. Doutor, e sobre essas infecções, né? Quais que podem prejudicar muito a gestação? Porque a gente falou de vários cuidados especiais aqui que tem que ter também acompanhamento. A gente sempre fala que isso é muito importante, o pré-natal, para ter esses cuidados, né? Isso. As infecções, na gestante tem uma particularidade que quase todas as infecções impactam ou aumentam o risco do parto ser prematuro. Então, infecções vaginais quaisquer, infecções urinárias, infecções no sangue, independente da localização, elas podem impactar para o trabalho de parto prematuro e afetar, obviamente, a saúde desse bebê. Então, durante o pré-natal, nós acompanhamos de perto e fazemos exames nos trimestres ou, se necessário, para tentar identificar alguma infecção e tratar assim que possível. Esse vídeo está tendo uma aula nessa tarde aqui, né? Muito interessante aí com o doutor Ramon. Mas, doutor, assim, o que a mulher ela deve fazer para evitar essas infecções? A gente sabe que tem todo o acompanhamento, elas conhecem lá o corpo dela e tal, mas o que elas podem fazer? Vamos colocar as duas principais infecções, que eu acho que abrange quase a totalidade dos casos, que é a infecção urinária e a infecção vaginal. Infecção urinária, a mulher já tem mais chance de ter infecção urinária. Então, tudo que ela fizer para evitar a infecção urinária ajuda. E mais hidratação, não ficar segurando xixi, ir mais ao banheiro, né? E as vaginais, a mulher produz mais secreção na gestação. E a secreção é um meio de cultura, né? Ter mais secreção aumenta a chance de dar mais infecção. Então, a higiene, trocar de roupa sempre que necessário, a higiene, principalmente a parte noturna, né? O uso de calcinha, o uso de evitar sabonete íntimo. Então, tem alguns cuidados que a gente explica para o paciente no pré-natal que impactam diretamente para diminuir essa chance de infecção, consequentemente, menos risco de parto prematuro. Então, gente, importante é ter esses cuidados especiais aí durante a gestação. Doutor Ramon, muito obrigado. Gratidão por passar a tarde aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas aí. Bom retorno para o consultório. Obrigado. Tá bom, e agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre como proporcionar uma qualidade de vida para os pets, principalmente os pets idosos. Intervalo é rapidinho, eu já volto.
Estamos de volta e agora, gente, vamos conferir algumas dicas aí, né, sobre como manter a qualidade de vida nos pets para que eles vivam com qualidade e também os cuidados com os pets idosos. Confira aí. Nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre como cuidar com os pets para que eles vivem bem, com qualidade, cada vez mais, e também cuidado com os pets idosos. E a nossa convidada é médica veterinária lá da Vida Pets, a doutora Laura. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo com você? Tudo bem também. Gente, eu tenho que comentar com vocês que o Peter fez uma festa quando ela chegou aqui no estúdio. São bem apegados pelo jeito. Somos, querido. Então eu quero que você fale pra gente o que faz a diferença para os pets viverem mais e com qualidade. O acompanhamento veterinário é muito importante para que esses pets tenham uma longevidade, né? O acompanhamento, porque a gente consegue fazer check-ups, como os humanos fazem, eles também têm indicação de fazer a cada 6 meses, a cada 1 ano, depende da idade do paciente. Porque a gente tem um acompanhamento de exames de sangue, para ver como é que está esse coração, como é que está o pulmão, como é que estão todos os órgãos da cavidade abdominal, se está tudo certinho, né? As vacinas em dia, para que eles não tenham uma surpresa aí ao longo da vida com alguma doença, né, contagiosa. Também há uma alimentação de qualidade. Os pets, eles dependem de tudo para nós, desde a alimentação, né, até o banho. Então, assim, a gente tem que dar todo o suporte para eles terem uma qualidade de vida, né? Eu quero que você fale pra gente, então, mas, tipo, por exemplo, assim, a raça, ela tem relação, por exemplo, a idade, quanto tempo que vai viver, muda também? A raça, ela influencia, sim. Geralmente, cães de grande porte, eles têm uma sobrevida um pouquinho menor, né? Uma expectativa de vida menor. Eles têm um metabolismo mais acelerado, eles precisam de um maior desenvolvimento, tanto articular quanto de órgãos, por causa do porte mesmo. Então, geralmente, cães de grande porte, eles têm uma expectativa de vida menor, né? Por exemplo, quando a gente vai pesquisar raças, a gente vê que cães de menor porte, eles têm uma sobrevida maior. Uhum. E sobre os cuidados com os pets idosos, Laura, como que tem que ser, assim, os cuidados essenciais que vocês sempre passam? Os cuidados essenciais, a gente tem que ter muito cuidado, que quando eles estão mais idosos, eles estão mais sensíveis, né? Eles estão mais susceptíveis a doenças, eles estão mais frágeis. Então, a gente geralmente tem que tomar cuidado com o acompanhamento veterinário, porque às vezes é necessário fazer uma suplementação, um exame, os cuidados com doenças, né? Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes até com o inverno, né? A gente tem que tomar um cuidado a mais para que eles não adquiram ali uma doença durante esse período, né? Então, todo cuidado com os animais, a gente tem que ter em dobro com os animais sênior. E agora você fala pra gente, já que você tocou no assunto do inverno, como que são os cuidados pra gente ter com os pets idosos? Porque se a gente já sofre no inverno, já precisa de mais cuidados também, os pets idosos precisam de além ainda mais, né? Como eles têm a imunidade mais baixa no inverno por conta do frio, a gente recomenda com que os banhos sejam reduzidos nessa época do ano, que a água fornecida não seja uma água para eles beberem, né? Que não seja uma água muito gelada, que eles tenham uma cobertinha, uma roupinha, que eles estejam protegidos desse frio, né? Que eles estejam vacinados contra a gripe, porque como eles ficam muito sensíveis, eles têm muita facilidade de se contaminarem, se contagiarem com a gripe, né? E até você falou, então, em relação às roupinhas, é indicado, então, tanto os pets idosos, os pets ali também em fase adulta, usar roupinha, então, nessa época. Sim, como a gente, eles também sentem frio, então a gente segue a recomendação de usarem roupinhas nessa fase de inverno. Cães mais peludos, como o Peter, né, eles acabam que eles não têm tanto frio, eles são lá de locais mais gelados, né, então toda essa pelagem acaba protegendo ele. Mas existem cães de pelo longo que mesmo assim apresentam frio, então sim, precisa de um lugar quentinho para ficar, né, protegido desse vento gelado, uma roupinha, faz toda a diferença para a qualidade de vida desses pacientes também. E sobre os exercícios físicos, nessa época do ano também precisa ter um cuidado a mais para não, digamos assim, fazer muito com os pets, às vezes ele está super aquecido, de repente dá aquelas friagem. A gente recomenda com que os passeios que antes poderiam ser feitos mais à noite, não sejam feitos, né, procurar as horas de sol, né, horas que não tenha tanto vento, as horas mais frescas do dia a gente procura evitar. Mas assim, mantendo as vezes de atividades em dia, porque a gente tem essa adaptação também. Se eles param no inverno, acabam tendendo à obesidade, né? Então, manter a rotina, mesmo que no verão, mas nas horas mais de sol, mais iluminadas, um pouquinho mais quentinhas do inverno. Eu até vejo por mim lá, Laura, no meu pet lá em casa, o Caramelo, que nessa época assim de frio, inverno, ele fica mais jururu, mais na dele, tem que dar uma mexidinha, uma
aquecida, porque faz toda a diferença, né? Porque senão eles só querem ficar ali quietinhos e tal, e depois vai ser até pior, né? Tem que manter essa rotina com eles. Tem que estimular, brincar, né? Muito importante também, porque no inverno, igual você falou, não querem saber, né? Ficam só deitadinhos, dormindo, aproveitando. Então, assim, chamar eles para brincar que eles vão brincar, né? E vai ser bom porque vai aquecer eles também, né? Eu quero que você fale, já que a gente estava falando dos pets idosos, quais são as principais doenças que eles podem ter? As principais doenças que cães idosos têm, independente da época do ano, mas por causa da idade, geralmente eles apresentam catarata, né? Aquela película mais branquinha no olhinho dele começa a aparecer quando chega a idade sênior. Eles podem começar a ter problema de audição, né? Começar a ficar mais surdinho. Então, eles começam a se bater nos móveis, ou você chama, eles não, por causa da visão, mas da audição, você chama, eles não respondem, não escutam, né? Problemas cardíacos é muito comum também, porque como a gente para de ter a reposição de várias vitaminas, né? A gente acaba tendo uma degeneração, então é uma susceptibilidade também. Problemas em coluna, né? Como hérnias, por exemplo, problemas articulares também, que as articulações começam a ficar gastas depois de algum período, né? Acaba sendo comum também tumores, o desenvolvimento de tumores nesses pets é bem comum também. E por isso que a gente sempre reforça para você levar sempre o seu pet para a consulta do médico veterinário para fazer esse diagnóstico, ver o que precisa repor, às vezes uma vitamina, um remédio, alguma coisa para vocês verem o que realmente necessita, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que suplementar, né? Porque como eles não têm a reposição, com a suplementação, às vezes volta ao normal, melhora a qualidade de vida e eles ficam até mais animadinhos, né? Então, assim, a suplementação também faz bastante diferença, mas com acompanhamento veterinário para ter a suplementação do que é necessário para aquele pet. E quanto mais a gente fazer os nossos pets viverem com a gente, melhor é, né, Com Laura? certeza. E eu quero que você fale, então, sobre as vacinas agora nesse período do inverno. Quais são as indicadas, assim, essenciais para os pets, tanto os adultos, os idosos também terem? Durante o inverno tem a recomendação de manter em dia as vacinas obrigatórias, que são as de viroses e a de raiva, né? Mesmo no inverno eles ainda têm o risco de se contaminarem com essas doenças, e também a de gripe, né? Principalmente no inverno é onde a gente vê o maior número de casos de pacientinhos que estão gripados, que estão com uma bronquite, então por isso a gente segue a recomendação dessas vacinas obrigatórias e da de gripe também. Vou aproveitar, Laura, já que você comentou da gripe e da bronquite, tem como assim a gente ficar em alerta, por exemplo, assim, se o pet começou com aquela ramelinha assim no nariz ou espirrar demais, pode ser um sinal de gripe isso? Pode ser um sinal de gripe. O interessante é o quanto antes ir para um médico veterinário, porque assim, quando a gente começa a ter sinal clínico, significa que tem algo acontecendo naquele organismo, né? Então a gente precisa pesquisar se realmente é uma bronquite ou da onde está vindo aquela secreção ou aquele sinalzinho, aquela tosse, né, que é muitas vezes comum. Então assim, a gente vai fazer exames para ver se ele está com uma gripe, né, pra gente já iniciar o tratamento o quanto antes, para não deixar que isso evolua para uma pneumonia, né, que é algo muito mais grave, mais difícil o tratamento. Então, pra gente finalizar, eu quero que você passe as dicas, assim, essenciais pra gente cuidar dos nossos pets agora no inverno e manter a qualidade para eles também. A recomendação, então, vamos fazer o acompanhamento deles, né, vamos saber como eles estão de saúde, fazer o check-up anual, porque como você falou, nessa época do ano eles ficam mais quietinhos, ficam mais amuadinhos, né, a gente se preocupa, será que está acontecendo alguma coisa? Mas às vezes é só o frio, mas vale a pena a gente investigar, né? Também a cobertinha, um lugarzinho aquecido para eles ficarem, uma roupinha, as vacinações em dia. Então, assim, uma alimentação adequada que vai nutrir ele também, né? E não em excesso para que não tenha tendência à obesidade, mas todo, assim, um amparo a esse pet que ele precisa dos cuidados, né? Que depende da gente. Também, assim, evitar os banhos nesse inverno, às vezes dar uma espaçada no período dos banhos, passeios nas horas mais quentes do dia. Então, assim, são os cuidados mais importantes para essa época do ano. Laura, então eu quero te agradecer por passar essas dicas pra gente, para cuidar muito bem dos nossos pets agora no inverno, também os cuidados com os pets idosos. E se as pessoas ficarem um pouquinho de dúvida, conhecer a clínica, eu quero que você faça o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar, tirar dúvidas, né? Para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pelo 3057 1008 ou pelo nosso Instagram, que é Vida Pets Toledo. Laura, obrigada novamente por essas dicas. Eu também quero agradecer o look do dia, look da entrevista de hoje lá da Isa Fashion. Lembrando que tem aqui em Toledo e também em Assis Chateaubriand, o Instagram, @loja Isa Fashion. E olha, gente, essa combinação aqui é bem bacana para você usar agora no inverno. Enfim, essa calça aqui é super confortável.
água quentinha que a gente precisa para se manter aquecido. E lembrando que o horário de atendimento aqui em Toledo é de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e também todos os sábados das 9 às 17 horas. Espero que tenham gostado dessa dica. Até a próxima!